Do que trata o livro de Gênesis? Começa falando sobre o quê, irmãos? Qual é o tema do início do livro de Gênesis? Criação. Aí chega o capítulo 3, trata do quê? Queda. Criação, queda. A partir do capítulo 3 da queda, começa a história da redenção. Obrigado, irmão. A história da redenção, meus irmãos. E a história da redenção vai até Apocalipse. Quando em Apocalipse nós lemos sobre quando Deus vai fazer novas todas as coisas, Apocalipse 21, Apocalipse 22. Então nós temos criação, queda, redenção, até a consumação. E em que parte da história nós estamos então? Nós já vimos a criação e a queda. Que parte nós estamos? De Gênesis 3 até Apocalipse, é a história da redenção. Então os livros que nós temos estudado até aqui, contam essa história. Não percam de vista isso. Todos os livros, nós estamos vendo 2 Pedro, está falando da redenção. À noite nós terminamos Neemias, falou sobre a redenção. Então, esta é a história maior, é a história da redenção. Nós precisamos ter isso em mente para entender. Abra a sua Bíblia, por favor, no primeiro livro das Crônicas. Primeiro livro das Crônicas. Primeiro livro das Crônicas. E você percebeu que quando nós falamos das epístolas de Pedro, nós falamos primeira, segunda, porque nós estamos tratando de cartas. Agora, crônicas, nós não falamos primeira, nem segunda, porque nós estamos falando de livros. Então, por isso que é primeiro crônicas, primeiro livro das crônicas. Primeiro livro das crônicas. O que significa crônicas? O que é uma crônica? O que é uma crônica? Quem é que sabe o que é uma crônica? É uma contação de história, uma história. Obrigado, irmãos. É uma história. Crônica é uma história. Então, nós estamos vendo aqui 2 livros, nós iremos ver, vamos começar com o primeiro Crônicas, depois segundo Crônicas, o que originalmente era um livro só, e na Bíblia hebraica um livro só, é um livro que conta história. Agora, é interessante porque você olha para primeiro Crônicas, começa de que forma? Começa contando o quê? Genealogia. Fala, lá vem mais uma lista de nomes. Quem acompanhou Neemias, né? Mais uma lista de nomes. E por quê? E aí a gente percebe o seguinte, os livros das crônicas, eles são por vezes, eu não diria renegados ou desprezados, mas por vezes não se dá tanta atenção aos livros das crônicas por 2 motivos. O primeiro deles porque já começa com uma lista de nomes, uma genealogia. E a gente fala assim, não, isso para mim não tem muita serventia. O que eu vou aprender olhando para uma lista de nomes? E a pessoa pula. E aí, mas se você olhar, essa lista de nomes vai até onde? Não é só um capítulo, não. Tem mais, olha aí. Tem mais. Vai até qual capítulo? Capítulo 9. 9, quase 1/3 do livro, genealogia. Aí você pergunta, por que é que Deus permitiu que quase 1/3 do primeiro livro fosse gasto com genealogia? Mas há um outro motivo do porquê as pessoas por vezes deixam o livro das crônicas de lado. Fala assim, não, nós passamos pelos livros de Samuel, passamos pelos livros dos reis, e aí vem mais um livro contando as mesmas histórias. É muita repetição, é muita repetição. Mas hoje, meus irmãos, nós veremos que engana-se quem acha que primeiro essa lista de nomes aí em 9 capítulos é uma lista inútil. Engana-se quem acha que o livro das crônicas são livros que somente estão repetindo o que os livros de Samuel e Reis já relataram. Os 2 livros atualmente, então conhecidos como primeiro e segundo Crônicas, eram originalmente um único documento nas escrituras hebraicas. Mas aí o que aconteceu? Quando houve a tradução, né, da Bíblia, do Antigo Testamento para o grego, né, que é a chamada Septuaginta, os tradutores da Septuaginta, e uma palavra em hebraico, para descrever, para traduzir essa palavra em grego, às vezes usam-se 2, 3 palavras.
Então aumentou o volume. E os tradutores da Septuaginta, assim como foi com outros livros do Antigo Testamento, acabaram colocando então em duas partes, primeiro e segundo Crônicas. O título hebraico era esse aí. Se alguém quiser ler, mas lembre-se, tem que ler da direita para a esquerda, tá? A leitura hebraica, eles começam, como eu falei no início do culto, começa por aqui, né? Você abre Gênesis, está aqui, ó. Gênesis começa no final. E você lê da direita para a esquerda, bem diferente, né? Mas essa expressão aí, a leitura dela é Dibre Raí Amim. Dibre Raí Amim. Lendo da direita para a esquerda. Aquela primeira figurinha ali é um Dalet, tem um som de D, né? Depois tem um Beit, que é a mesma letra que aparece lá no início de Gênesis. Bereshit bara Elohim. Bereshit, no princípio, criou Deus. Então, Dibre Raí Amim. O que significa isso? Os eventos ou os fatos dos dias passados. Os eventos, os fatos dos dias anteriores, ou os anais, né, da história, os eventos dos dias ou anos passados. Esse é o título original, né, da Bíblia na Bíblia hebraica. Os eventos do passado, ou dos anais, da história, né? Agora, os tradutores então da Septuaginta, quando eles traduziram o Antigo Testamento para o grego, que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e partes em aramaico, eles deram ao livro o título Coisas Omitidas sobre os Reis de Judá. A expressão que foi colocada na Septuaginta é coisas omitidas ou deixadas de lado. Em relação ao quê? Em relação ao que os livros de Samuel e os livros dos reis não trataram. O que é um título, digamos assim, não faz tanta justiça, porque os livros das crônicas trazem aquilo também que aparece nos livros de Samuel e nos livros dos reis. Só que numa outra perspectiva. É aí que é interessante. Nós não podemos achar que o que está nos livros das crônicas sejam coisas que não estão lá em Reis ou nos livros de Samuel. Mas algumas coisas estão lá. Só que elas são contadas agora pelo cronista numa outra perspectiva. Se nós estivéssemos numa sala menor, sem transmissão, sem essa preocupação com o tempo, eu iria fazer um exercício com vocês que seria o seguinte: eu iria pedir para todos escreverem descreverem o que aconteceu aqui desde as 9 da manhã. Eu diria, escrevam o que vocês lembrarem, façam um relato do que vocês se lembram que aconteceu aqui desde as 9 horas. Alguns de vocês, talvez, fariam um relato bem acurado. Olha, o pastor começou com um momento de boas-vindas e falou sobre o culto da noite, que vai começar uma nova série. Talvez alguns de vocês nem iriam se lembrar que eu falei sobre o culto da noite, que nós teremos ordenação dos oficiais e investidores oficiais, e que nós vamos começar uma nova série, que é o livro de Jonas. Aí depois, o pastor, tivemos um momento, né, de oração, um prelúdio. Alguns iriam colocar Elisa, foi Elisa que fez o prelúdio? Acho que foi, né? Eu não olhei para trás, acho que foi Elisa. Elisa tocou um hino, foi qual? Acho que foi Mais de Cristo. Foi Mais de Cristo? Não me lembro. Alguns lembrariam de qual hino foi tocado no prelúdio. E depois Depois o pastor iniciou com a leitura de Apocalipse 22. Depois aconteceu. Eu não sei, meus irmãos, mas eu imagino que ao final, ao pegar o que vocês tivessem escrito, eu iria mostrar a diferença. Alguns iriam destacar algumas coisas, outros iriam destacar outras. Sabe por quê? Porque na hora que a gente conta uma história, a gente conta do nosso ponto de vista, da nossa perspectiva, e valorizando aquilo que para nós é mais importante. E então nós vamos perceber que o cronista, não sabemos exatamente quem escreveu Crônicas, muito provavelmente foi Esdras ou Neemias. O cronista colocou aquilo sob a perspectiva dele, aquilo que aparece lá nos livros de Samuel, aquelas histórias que são contadas, narradas nos livros dos reis, mas dando ênfase a algumas questões que na visão dele eram mais importantes. Por exemplo, a preocupação do cronista, daquele que escreveu o livro das crônicas, não era simplesmente narrar histórias, mas tratar dos aspectos espirituais
contidos na história de Israel, na história do povo de Deus, nos atos do Senhor, sobretudo nos reinados de Davi e Salomão, como nós veremos. Eu achei interessante o que o comentarista bíblico no livro Introdução ao Antigo Testamento escreveu. Ele diz assim, olha, longe de ser Samuel e reis requentados, tem gente que pensa isso. O livro das crônicas é Samuel e reis requentados. Não, ele diz, crônicas possuem frescor e sabor próprios. Quando se compreendem seus propósitos, passa a fornecer rico alimento para a fé e para o ministério cristão. Então não pensem que o livro das crônicas é Samuel e reis requentados. Longe disso. E como eu disse, é um relato na perspectiva do cronista. O título em português é derivado do título em latim. Quando Jerônimo traduziu a Bíblia para o latim, ele colocou esse título, Chronicon Totius Divinae Historiae, uma crônica do todo da história sagrada. Só que é um título muito grande. Aí o que aconteceu? Para não ficar uma crônica de todo da história sagrada, ficou apenas Chronicon, ou apenas crônicas, né? O título da Vulgata, que foi essa tradução que Jerônimo fez para o latim, né, foi abreviado nas versões modernas, como nas nossas Bíblias, apenas por crônicas. Primeiro e segundo crônicas. Como a maioria da literatura histórica hebraica, Crônicas é uma obra anônima. Não sabemos com certeza quem escreveu esse livro. Agora, grande parte da tradição hebraica atribui a Esdras, né, o levita, o escriba do 5º século. E lembrando, quando nós falamos do Antigo Testamento, nós estamos falando sempre sobre datas antes de Cristo. Então é o 5º século antes de Cristo. E tem muito a ver com o que nós vimos em Neemias. Né? O livro das Crônicas foi escrito naquela época. Nós vamos falar disso daqui a pouco. O livro certamente situa-se no período entre o decreto real para reconstruir o templo, emitido por Ciro, em 539 a.C., e a reconstrução dos muros de Jerusalém por Neemias, no ano 445, aproximadamente, antes de Cristo. Algumas datas são importantes, e nós falamos quando nós tratamos de Neemias. 3 datas você precisa ter na sua mente para entender, né, na história do Antigo Testamento. 3 datas muito importantes. A primeira delas é 931 a.C. O que aconteceu no ano 931 a.C., quase 1000 anos antes de Jesus nascer? Alguém lembra o que aconteceu? Foi algo muito importante. Quem lembra? O Davi havia reinado em Israel e depois o seu filho Salomão. Foi a época de ouro de Israel, né? A época em que o reino se expandiu, a adoração voltou, a arca voltou para Jerusalém, enfim, foi uma época de grande prosperidade. Davi morreu, Salomão reinou, foi uma época de prosperidade, Salomão morreu. O que aconteceu após a morte de Salomão com o reino? O reino se dividiu. 931 a.C. Ficou o Reino do Norte, cuja capital ficou Samaria, e Reino do Sul, cuja capital foi Jerusalém. Né? Então o Reino do Norte, Samaria, e Reino do Sul, Judá, com a capital sendo Jerusalém. Acontece, e aí uma outra data importante, depois de 931 a.C., é a data de 722 a.C. O que aconteceu em 722 a.C.? Reino do Norte, reis que fizeram o que era mal diante do Senhor, reis que não reinaram, não governaram segundo a vontade do Senhor, o povo do Reino do Norte também que se afastou do Senhor. Deus permitiu que a Síria, o império, o grande império da época, invadisse, tomasse o Reino do Norte, tomasse Samaria e levasse cativo, e algo que nunca mais foi restaurado. Né? Porque mesmo os samaritanos nos dias de Jesus eram tidos como judeus misturados. Então, em 722 a.C., houve a queda do Reino do Norte. E aí o tempo passou e chegou o ano de 586 a.C. Pouco tempo, alguns anos depois da queda do Reino do Norte, aconteceu a mesma coisa, ou quase a mesma coisa com o Reino do Sul. Quando Deus entrega, e você lê isso em Daniel 1 diz isso, né? Que Deus entregou o rei e o reino, né, do sul nas mãos de Nabucodonosor.
rei da Babilônia. É um outro império. Os assírios tomaram o reino do norte em 722 a.C., cento e poucos anos depois, né, quase 200 anos depois, o reino do sul é tomado pela Babilônia e é levado, e muitos são levados então cativos para a Babilônia. Tá? Isso em 586 a.C. O tempo passa, alguns anos se passam. Cerca de 50 anos se passam. Lembra-se, eles ficam 70 anos na Babilônia. Mas depois de 50 anos, Deus faz algo maravilhoso e que Isaías já havia profetizado. Deus usa um homem chamado Ciro, porque o povo havia sido levado cativo para a Babilônia. Mas um outro império se levanta, o Império Medo-Persa. E então os persas assumem o comando. E a Babilônia cai. E no Império Persa, Deus usa um homem chamado Ciro, um homem ímpio, um homem que não conhecia o Senhor, mas que Deus já havia dito que usaria aquele homem. E Ciro, então, escreve um decreto, permitindo que algumas pessoas já voltassem da Babilônia para Jerusalém e que o templo que havia sido destruído, lá em 586, pudesse ser reconstruído. E aí nós lemos isso no livro de Esdras. E aí vem lá Esdras, Zorobabel, um grupo que retorna para Jerusalém para a reconstrução do templo. Passam alguns anos, em 445, essa história deve estar bem na sua mente, porque nós terminamos a exposição de Neemias, né, no domingo passado, né? O reverendo Wilson terminou no capítulo 13. Passa algum tempo, Deus usa um outro homem chamado Ataxerxes, lá em Suzã, que ouve através de Neemias, porque Deus usa a vida de Neemias para falar com aquele governante persa lá no palácio de inverno dos persas, e Neemias fica sabendo da situação de Jerusalém, fica sabendo da miséria, da destruição dos muros, dos portões, da miséria do povo, e Neemias é tocado pelo Senhor e fala com Ataxerxes, e aquele líder, aquele rei persa, permite Neemias ir para Jerusalém e permite com que os muros fossem reconstruídos, os portões restaurados e o povo fosse restaurado. Eu espero que isso tenha ficado na sua mente. Neemias trata muito mais do que a reforma de muros e portões, mas da reforma do povo de Deus, do coração do povo de Deus, a restauração do povo de Deus. Bem, por que eu estou contando tudo isso? Porque foi nessa época, o povo voltando para Jerusalém, Jerusalém sendo restaurado, o povo sendo restaurado, foi nessa época que os livros das crônicas foram escritos. E aí você pensa comigo, o que o povo precisava ouvir? O povo havia passado tanto tempo no cativeiro. Vocês não acham que muitos deles estavam pensando assim? O que vocês acham que o povo estava pensando? Muita gente estava pensando, depois de tanto tempo sofrendo no cativeiro, o que passava pela cabeça deles? O que vocês acham? Algumas coisas que poderiam passar pela cabeça deles. Presbítero Marcos? Exatamente. Eu acho que Deus se esqueceu de nós. Vocês prestaram atenção que o reverendo Wilson pregou ainda há pouco? Vocês prestaram atenção em 2 Pedro 3? Gente dizendo assim, Jesus não vai voltar não? Já passou tanto tempo. Como que escarnecendo e dizendo assim, eu acho que Deus se esqueceu de vocês. E não são só os de fora que zombavam falando isso. Olha, eu acho que o Deus de vocês esqueceu de vocês. O próprio povo começou a questionar. Escuta, tanto tempo se passou. Será que Deus se esqueceu de nós? Será que Deus não nos ama? Era isso que se passava pela cabeça das pessoas. E então a gente entende melhor por que é que o livro começa com aquela lista de nomes, a genealogia. Para entendermos bem, olha como que está estruturado. Vamos começar com 1 Crônicas e, se Deus permitir, domingo que vem vamos para 2 Crônicas. Começa com as genealogias, 9 capítulos de descrição de nomes. 9 capítulos. Nós temos o plano redentivo de Deus. A pergunta é, por que alguém começaria seu livro falando de genealogia? Qual o sentido disso? Em Neemias nós vimos muitos sentidos nas listas de nomes lá em Neemias. Mas por que é que o cronistas
que o cronista tenha sido Esdras, Neemias ou outra pessoa, por que que ele começa esse livro com essa lista tão grande de nomes em 9 capítulos? Para responder a seguinte pergunta: Deus continua interessado em seu povo? Deus se esqueceu de nós? Deus se esqueceu do seu povo? Será que, como diz o salmista, será que Deus se esqueceu da sua bondade, da sua benignidade? Será que Deus se esqueceu do seu povo? É por isso que o cronista começa com aquela genealogia. E qual é a resposta a essa pergunta? Deus se esqueceu, Deus continua interessado em seu povo? A resposta é sim. Deus continua interessado em seu povo. Ele sempre esteve. Basta olhar para a linha do tempo e ver como Deus está preservando o seu povo. O cronista faz questão de contar a história do seu povo, começando lá com Adão, passando pelos patriarcas, fazendo menção a toda a história do povo de Deus, para que o povo de Deus naqueles dias pudesse olhar para aquela história e ver como a boa mão do Senhor esteve durante todo o tempo com o seu povo. Vocês se lembram lá em Neemias, que também aparece aquela história, fazendo-os lembrar o que nós fomos lembrados ainda há pouco, que no deserto, Deus esteve com o seu povo, guiando o povo, protegendo o povo do sol escaldante durante o dia, uma coluna de fogo aquecendo o povo à noite, guiando o povo. Queridos, nós precisamos constantemente ser lembrados, mesmo quando o resultado de uma eleição não é o que nos agrada, ou principalmente nesse tempo, ser lembrados que Deus continua se importando com o seu povo, Deus que cuidou do seu povo ao longo de toda a história e permitiu permitiu reinos como o da Babilônia, como a Síria, como outros para dominarem o seu povo, não por descuido, não por falta de amor, pelo contrário, porque Deus é amoroso e por vezes corrigiu e tratou do seu povo, usando inclusive pessoas más. Isso no começo não entrou na cabeça de Abacuque, por exemplo. Você lê isso em Abacuque, porque ele diz assim: como pode? Como pode o Senhor, que é santo, que é bom, permitir os caldeus? Isso dá um nó na cabeça de Abacuque, que ele questiona Deus, porque Deus diz assim: eu vou levantar os caldeus. E Abacuque diz: como pode Deus sendo santo, Deus sendo bom, usar gente como os caldeus, gente terrível? E Deus vai ensinando para Abacuque que ele usa quem ele quer para executar os seus propósitos, que são bons, que são santos. E Abacuque, quando entende isso, ele diz o que ele escreveu lá em Abacuque 3, ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, ainda que nos currais não haja gado, eu todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Esta lista grande de nomes, meus irmãos, nos 9 primeiros capítulos de 1 Crônicas, tem o propósito de fazer o povo de Deus olhar, se lembrar, enxergar que o Deus deles, que é o nosso Deus, tem cuidado do seu povo. Eu preguei domingo retrasado lá na igreja, lá em Santana, na Ebenezer, e me chamou a atenção quando o pastor me fez o convite para pregar lá, a igreja chama Ebenezer. Eu logo lembrei do texto onde Samuel diz assim: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, que é a junção de duas palavras do hebraico Eben, que é pedra, e Ezer, que é socorro, pedra de socorro. E Samuel, depois da vitória que Deus dá ao seu povo contra os filisteus, Samuel erige ali um altar, pega uma pedra e diz: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E pregando lá no aniversário, acho que 86 anos da igreja, eu comecei não dava para começar em Gênesis, né? Mas eu comecei em Samuel 1, a história de Ana. Deus provendo, não somente para aquela mulher um filho, mas provendo para o seu povo um líder, que é Samuel. E eu fiz isso, meus irmãos, para mostrar que quando o texto diz até aqui nos ajudou o Senhor, não tem a ver com aquela vitória simplesmente que Deus deu ao seu povo contra os filisteus, mas tem a ver com toda a história. Ao longo de toda a história, Deus tem ajudado o seu povo. Ao longo de toda a história, desde ele fazer um compromisso, uma aliança com Abraão, prometendo ser o Deus de Abraão e da sua descendência, Deus tem cuidado deste povo que Ele estabeleceu para Ele. Deus tem guiado, Deus tem suportado, tem perdoado, Deus tem restaurado. No livro dos Juízes nós vimos isso, aqueles ciclos. Deus tem restaurado, Deus tem corrigido, Deus tem
redimido o seu povo. E por isso devemos olhar para esta lista de nomes, nessa genealogia, e ver como Deus tem cuidado do seu povo desde o início. E vai continuar cuidando. Então essa genealogia vem para mostrar que sempre Deus esteve interessado em seu povo. Basta olhar para essa história. Muito bem. Certa vez, e isso eu vi no livro aquele comentário, sabe aquele comentário de bolinhas, né, da Vida Nova? O autor do comentário traz essa história. Certa vez um estudioso gentil perguntou a um estudioso judeu qual era a sua parte preferida da Bíblia, e ele respondeu, os 9 primeiros capítulos de 1 Crônicas. Imagina, um estudioso que não é judeu, que é gentil, pergunta para o judeu qual é o seu texto preferido da Bíblia, e o sujeito diz, os 9 primeiros capítulos de Crônicas. Não faz sentido. O sujeito ficou admirado. Uma genealogia é o seu texto preferido? Então o gentil ficou admirado, mas quando o seu amigo começou a mostrar seus motivos, ele passou a entender algo sobre a atração misteriosa desses capítulos. Do meu gentil ponto de vista, refletiu ele, eu muitas vezes me perguntei, por que Deus permitiu que tanto espaço em sua palavra fosse gasto com tais trivialidades? Mas para um hebreu, listas genealógicas dessa natureza demonstram, do modo mais claro, a especificidade do amor e cuidado de Deus que repousam no coração do Evangelho. E é bastante interessante a gente pensar o seguinte, o livro das crônicas, os livros das crônicas da nossa Bíblia, fazem parte da porção maior que nós colocamos como livros históricos. Então, na nossa Bíblia começa como? Os livros da lei, Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, os livros escritos por Moisés, a Torá, os livros da lei, a Bíblia hebraica também. Mas depois, na nossa Bíblia, vêm os livros históricos. Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Depois da nossa Bíblia vem os livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos ou Cantares, né? Os livros de sabedoria, ou livros poéticos. Depois vem os livros proféticos, Isaías, Jeremias e por aí vai até Malaquias, profetas maiores e profetas menores. Mas na Bíblia hebraica não é assim não. Sabe como é que é na Bíblia hebraica? Igual a nossa Bíblia, os 5 primeiros livros, a Torá, Pentateuco, os livros da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Mas depois vêm os chamados livros proféticos, e aí eles colocam como profetas anteriores e profetas posteriores. E no final, nessa divisão tripartite, vêm os chamados escritos. E qual é o último livro da Bíblia hebraica nos escritos? Alguém tem ideia? Crônicas. A Bíblia hebraica termina com crônicas, na divisão dos escritos. E agora você imagina, os judeus só têm o Antigo Testamento, mas imaginem se a nossa Bíblia fosse igual à Bíblia hebraica. Nós terminaríamos o Antigo Testamento com crônicas. Qual seria o próximo livro? Abre aí. Abre depois de Malaquias, que aí seria crônicas, no lugar de Malaquias. Qual seria o próximo livro? Qual? Mateus. Mateus começa como? Uma genealogia. Mateus começa com uma genealogia. E se vocês olharem aí na genealogia, vocês vão ver livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Daqui a pouco a gente volta nessa questão. Vamos continuar aqui. Bem, as genealogias primitivas, ou seja, de Adão a Abraão. Nós temos no capítulo 1, ele começa com a genealogia, começando ali com Adão e vai até o início dos patriarcas, até Abraão. E aí depois vem as genealogias do período patriarcal, até o capítulo 2, Abraão, Isaac, Jacó, então a genealogia do período patriarcal. E por fim, nessa divisão dentro das genealogias, do capítulo 2, verso 3 até o capítulo 9, são as genealogias do período tribal, ou seja, quando Israel está em tribos, as 12 tribos, que enfatizam fortemente as linhagens de Judá e Levi,
à luz de sua primazia na história da teocracia. Essas duas tribos se destacam, a tribo de Judá, né, e a tribo de Levi. Inclusive a tribo de Levi, por quê? Porque da tribo de Levi que vem os levitas, que cuidam de toda a parte da adoração, toda a parte do culto. E aí depois, meus irmãos, então, nós vemos o final da primeira sessão, termina com um resumo dos membros da comunidade pós-exílica. Mais uma vez, o autor nessa sessão dá especial atenção às pessoas ligadas ao culto. E você se lembra em Neemias, o quanto nós vimos a importância da restauração do culto? Naquelas listas de nomes, uma das últimas que nós vimos, onde falava dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, daqueles que cuidavam do culto, onde o povo precisou renovar a aliança, prometendo guardar o sábado, prometendo não dar os seus filhos em casamentos mistos com outros povos, prometendo continuar sustentando o templo e tudo para que o culto continuasse. Percebem? Deus sempre zelou pela sua glória. Deus sempre zelou pela adoração ao nome dEle. E então, se esse livro foi escrito, e foi escrito na época lá de Neemias, em que o povo estava voltando do exílio, em que Jerusalém estava sendo restaurado, olha aí Deus contando a história para eles, mostrando o quanto Ele leva a sério o culto, a adoração. A seguir, então, no capítulo 9, o finalzinho do capítulo 9, vem a revisão da linhagem de Saul, servindo provavelmente, como disse um comentarista bíblico, com uma dobradiça entre as sessões clerical e histórica. E é curioso que o cronista não gasta muito tempo falando de Saul. É interessante isso. Ele fala pouco de Saul. E o que ele fala é para mostrar o início do reino de Davi. É curioso isso. E aí então nós temos uma outra parte. 1 Crônicas, eu separei aqui em 3 partes. A primeira parte do capítulo 1 até o capítulo 9, as genealogias, o plano redentivo, olha aí, o plano redentivo de Deus. Agora, a segunda parte, que vai dos capítulos 10 até o capítulo 20, do capítulo 10 até o capítulo 20, é o plano redentivo de Deus através de quem? De Davi. E aí nós vamos perceber que o cronista, ele dá bastante atenção ao reinado de Davi, assim como nós vimos nos livros de Samuel, assim como nós vimos nos livros dos reis, mas dando algumas ênfases um pouco diferentes. O episódio da morte de Saul, então, fornece o contexto para o surgimento do reino de Davi. Saul morre. O filho dele, então, é colocado, mas Davi já é feito rei na parte do sul, em Hebrom. E depois ele se torna rei em todo o reino, né? O governo de Davi foi bastante próspero. Nós não temos tempo para olhar aqui, e os capítulos 11 e 12 já dão uma noção, mas no reino de Davi, Israel teve, como eu disse no início, as suas fronteiras alargadas, teve muitas vitórias sobre muitos povos, experimentou grande prosperidade material e também, meus irmãos, espiritual, porque foi no reinado de Davi que Davi coloca Jerusalém, né, como a capital ali da adoração. E Davi faz mais o quê? Davi faz algo muito importante. Ele leva a arca do Senhor para Jerusalém. Olha só, um ponto alto do seu reinado foi levar a arca para Jerusalém. Nos capítulos 13 a 16 nós lemos sobre isso. Vejam, meus irmãos, que Deus, através desse homem, um homem segundo o coração de Deus, escolhido por Deus, que não era um homem forte, não era um homem, pelo menos fisicamente, um homem alto, forte, guerreiro, né? Tanto é que quando o profeta vai até a casa de Jessé, primeiro passam os filhos mais velhos de Jessé, guerreiros, fortes. Aí passam e nenhum é ungido rei. E Samuel pergunta assim para Jessé: escuta, acabaram os seus filhos? Não, tem mais um, mas quase que Jessé falando: mas esse nem conta, né? Tem o Davizinho, está lá cuidando das ovelhas. Manda vir. E aquele menino que Deus confirma no profeta para ser ungido, que seria o futuro rei de Israel. Aquele menino que, quando vai ali levar comida para os seus irmãos na batalha,
ele vê o gigante desafiando o próprio Deus, o gigante Golias, e ele diz assim: quem é esse incircunciso, né, que está desafiando a Deus? E aí ele resolve, na força do Senhor, lutar com aquele gigante, e ele tenta usar a armadura de Saul, mas a armadura de Saul era muito pesada para ele. Era alguém, meus irmãos, essa história mostra o seguinte: não é alguém simplesmente muito corajoso, que tinha uma mira muito boa, mas como Deus usa pessoas pequenas para cumprir os seus propósitos. Porque quem derrubou aquele gigante não foi Davi, foi o próprio Deus. Quem usou a vida de Davi, Davi foi um instrumento nas mãos do Senhor. E agora está aqui o cronista, lembrando a respeito, descrevendo o reinado próspero de Davi. E por que que Davi teve um reinado próspero? Porque Deus resolveu abençoá-lo. Porque Deus resolveu usar a vida daquele homem, né? Bem, o capítulo 17 contém um relato da aliança davídica, a manobra graciosa do Senhor que ecoou o desejo divinamente implantado em Davi de construir uma casa duradoura para o Deus de Israel em Jerusalém. Abra sua Bíblia agora no capítulo 17. Como eu disse, nós não temos tempo para ler todo o livro das crônicas aqui, nem o primeiro nem o segundo, mas algumas partes nós precisamos nos deter aqui um pouquinho. E o capítulo 17 de 1 Crônicas é um deles, é uma dessas passagens que a gente precisa parar um pouquinho e olhar, porque é a aliança que Deus estabeleceu com Davi. Olha só o que diz: e aconteceu que quando Davi já morava em seu palácio, ele disse ao profeta Natã: eis que eu estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca da aliança do Senhor se encontra numa tenda. Percebe o raciocínio de Davi? Eu estou aqui num belo palácio, mas e a arca do Senhor? A arca do Senhor está numa tenda, não está num palácio. E, irmãos, o que representava a arca do Senhor, a arca da aliança? A própria presença de Deus. Davi está dizendo: eu, que sou um pecador miserável, eu que não tenho valor nenhum, estou num palácio. Mas a arca que representa o Deus Todo-Poderoso está numa tenda, está errado isso. Então Natã diz a Davi: faça tudo o que estiver em seu coração, porque Deus está com você. E aí, meus irmãos, nós lemos sobre como Davi resolve então lidar com isso, né? E ele resolve construir uma casa duradoura. E aí o que ele faz? Ele, olha o que diz aí no verso de número 15, né? Segundo todas essas palavras e conforme toda a visão, assim Natã falou com Davi. E aí vem o verso 16: então o rei Davi se pôs diante do Senhor e disse, prestem atenção nas palavras de Davi, o rei de Israel: quem sou eu, Senhor Deus? A palavra Senhor aí em letra maiúscula é o nome de Deus, Yahvé, é o Deus da aliança. E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? E como se isso fosse pouco aos teus olhos, ó Deus, também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes, e me trataste como se eu fosse um homem ilustre, ó Senhor Deus. Mas Davi sabia que ele não era ilustre. Que mais ainda te poderá dizer Davi a respeito das honras feitas a teu servo? Pois tu conheces bem o teu servo. Ó Senhor, por amor de teu servo e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, para tornar conhecidas todas estas grandes coisas. Percebem a compreensão de Davi? Não foi para o seu próprio engrandecimento que Deus fez isso. Foi para a própria glória do Senhor. E não foi Davi não olha para si mesmo e diz assim: olha, eu sou um cara bom mesmo. Olha quanta coisa eu consegui fazer. Ah, eu sou um cara bom. Não. Ele diz: foi o Senhor quem fez tudo isso. Foi o Senhor quem fez Golias cair. Foi o Senhor quem deu todas aquelas vitórias. Foi o Senhor quem deu sabedoria e coragem a Davi. Foi o Senhor. Davi consegue enxergar isso? Pena que por vezes nós não enxergamos, né? Achamos que nós fazemos, que nós acontecemos, que nós somos alguma coisa. E aí vem o verso 20: Senhor,
Não há ninguém semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo que nós mesmos temos ouvido. Quem há como o teu povo de Israel, gente única na terra, quem Deus foi resgatar para ser o seu povo, fazendo para ti mesmo um nome com estas grandes e tremendas coisas, desterrando as nações de diante do teu servo, que resgataste do Egito, estabeleceste o teu povo de Israel por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. E não é maravilhoso quando a gente lê isso e pensa que quem é o Israel de Deus hoje? Quem é, meus irmãos, o Israel de Deus hoje? Quem? A igreja de Cristo Jesus, nós. E o Senhor se estabeleceu por Deus para nós e prometeu ser o nosso Deus para todo sempre. Isso não é encorajador? Isso é encorajador. Para de ficar com medo, como vai ser o próximo ano, com relação ao novo presidente. Nós, que somos a nação do Senhor, somos felizes. Feliz a nação, que é a igreja, o Israel de Deus, cujo Deus é o Senhor. O Senhor é o nosso Deus. E aí Davi faz essa oração e no capítulo 18, aliás, ainda no capítulo 17, aqui há o verso, nós temos todos esse capítulo 17, Deus prometendo para Davi, né, um reino eterno. E aí você pensa assim, quer dizer que Davi vai reinar para sempre? Não, não. Lembra que nós lemos ainda há pouco em Mateus, na genealogia de Mateus, que segundo a Bíblia hebraica, né, se fosse a nossa Bíblia igual a hebraica, termina Crônicas, entra Mateus, genealogia de quem? Jesus. Filho de quem? Davi. Jesus é da descendência de Davi, aquele que reina e reinará para todo o sempre. Vocês entendem o que significa quando Deus diz para Davi que não faltaria descendente, que o reino da descendência de Davi seria um reino eterno? Já está apontando para quem? Para aquele que é da raiz de Davi. Como nós vimos também no início do culto, olhando para Apocalipse 22. Então vejam que as promessas do Senhor, transmitidas por Natã, o profeta, incluíam a construção da casa de Davi, nós vemos isso nos versos 3 a 10 aí do capítulo 17, como também a provisão de casa, trono e reino duradouros a um de seus descendentes. Nós vemos isso olhando dos versos 11 até o versículo de número 15. Até o versículo de número 15. Olha o verso 12. Este edificará um templo para mim, e eu estabelecerei para sempre o seu reino. Mas não significa, mais uma vez, que Davi reinaria para sempre, mas que aquele que veio da raiz de Davi, filho de Davi, Jesus, reinará para sempre. Ok, então a resposta de Davi em louvor é relatada nos versos 16 a 27. E então os próximos 3 capítulos aqui de 1 Crônicas descrevem os triunfos militares de Davi. Nós vemos a partir do verso 18, né, várias vitórias, os capítulos 18, 19 e 20. Então aqui apresentados como o transbordar natural da aliança e as condições necessárias para um período de descanso, no qual a casa do Senhor poderia ser construída. Okay? A incipiente organização do reino, como nós vemos aí nos versos 14 a 17 do capítulo 18, é rodeada por vitórias sobre a Filístia, Moabe e Arã e Edom, como também por triunfo sobre os exércitos unidos de Amon e Arã e sobre os gigantes filisteus, como nós podemos ver no capítulo 20. Uma pena não podemos ler agora todos esses textos, mas você pode ler em casa, você pode ler durante a semana. Aliás, leia, não deixe de ler não. E por último, meus irmãos, para nós encerrarmos a nossa aula hoje, a última parte do primeiro livro das Crônicas, que vai dos capítulos 21 a 29. O plano redentivo de Deus, relacionado agora à adoração. Nós estamos vendo que o primeiro Crônicas trata do plano redentivo de Deus. Aliás, a Bíblia é a história da redenção. Nós vimos o plano redentivo de Deus nas genealogias, para nos fazer lembrar que Deus tem cuidado desde sempre do seu povo, desde o início do seu povo, e nós vimos a partir do final, a partir do capítulo 10, o plano redentivo de Deus usando Davi, um homem fraco, humanamente falando, mas que serviu a um Deus forte,
e que Deus prometeu para ele um reino eterno através da descendência dele, já apontando para o Messias, para o Redentor, que é Cristo o Salvador. E a última parte, então, um plano redentivo de Deus relacionado à adoração. O cronista escolheu, de todos os fracassos davídicos, claramente relatados em Samuel, lá em Samuel nós lemos sobre o pecado de Davi, o adultério, com Batseba, e como Davi faz para que Urias fosse morto, enfim, nós lemos lá em Samuel. Agora o cronista resolve aqui incluir aquele diretamente relacionado à adoração em Israel. Davi resolveu fazer algo que não era do agrado do Senhor. Davi resolveu levantar um censo, por motivo de orgulho, certamente, para mostrar, meus irmãos, que Davi não era perfeito, e nós já sabemos disso, mas ele foi usado por Deus para apontar para aquele que viria, que é perfeito, que é Cristo. Mas Davi então comete um pecado de levantar um censo, e o censo militar que levou à compra de uma porção de terra, na qual o templo seria depois construído. É interessante que Davi faz coisas que desagradam a Deus, mas mesmo naquilo que Davi faz, Deus ainda tem propósitos e abençoa, Então a próxima sessão, e aí quando vamos para o capítulo 22, essa próxima sessão lida com os preparativos de Davi para o templo. Ele fornece os materiais, ele persuade seu filho a levar a obra adiante, porque nós sabemos, não foi Davi quem construiu o templo, foi Salomão. Mas ele estimula os nobres de Israel a assistir Salomão na tarefa. O capítulo 22 é bem interessante porque nós vemos o empenho de Davi para que o templo fosse construído. E após os preparativos, segue-se a escolha de pessoal para o templo. Isso não faz você lembrar de Neemias, se você acompanhou, como Deus zela pela adoração. Deus zela pela adoração do seu nome. O capítulo 27 está mais preocupado com a organização militar do que o reino. E os últimos 2 capítulos de 1 Crônicas, o 28 e 29, descrevem a transição de Davi para Salomão. Então, meus irmãos, é esta divisão, de uma forma assim bem resumida, bem geral, do primeiro livro das Crônicas. Nessa divisão, nós podemos ver o plano redentivo do Senhor. Nós podemos ver nos 9 primeiros capítulos, Deus fazendo o seu povo lembrar de que Ele é o Deus do seu povo, de que Ele cuidou do seu povo desde o início. E por isso nós podemos confiar que Ele vai continuar cuidando de nós. Nós vimos como Deus usa a vida de Davi, que era um tipo de Cristo, uma prefigura que apontava para Cristo. Um rei imperfeito como foi Davi, apontando para o rei perfeito, que reinará para todo sempre. O amado da nossa alma. E nós vimos na última parte dos capítulos 21 a 29, como Deus preza pela adoração, Deus preparando o seu povo com respeito à adoração. Eu queria destacar aqui, vamos deixar para a semana que vem, eu quero falar um pouco sobre a questão dos preparativos para o templo, e a forma como Davi vai apresentar Salomão, tem as ofertas. Aqui, eu não posso terminar sem ler isso aqui. Final de 1 Crônicas, primeiro livro das Crônicas, capítulo 29. Eu quero encerrar com essa leitura. 1 Crônicas 29, a partir do verso 10. 1 Crônicas 29, verso 10 diz: Davi louvou o Senhor diante de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força a todos. Agora, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti. E nós só damos o que vem das tuas mãos, porque somos estrangeiros diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Os nossos dias sobre a terra são como a sombra.
e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para edificar um templo ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Até aqui. Irmãos, quando começar a vir no coração de vocês um medo, uma ansiedade, dúvidas, pegue 1 Crônicas. Lê lá as genealogias, lembrando o que Deus fez. Como Deus tem cuidado do seu povo desde o início. Quando vier o medo, olha aqui, 1 Crônicas 29, a partir do verso 10. Leia as palavras de Davi. O que ele fala sobre o Senhor? O Deus que tem poder e controle sobre tudo. O Deus a quem tudo pertence e que é bondoso e nos tem abençoado.